O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, o Evangelho, nos mostra Jesus querendo mudar de assunto, querendo pôr fim a uma alegria, a uma euforia, não porque ela fosse ruim, mas porque era hora dos discípulos entenderem algo, de começarem a conversar e a compreender coisas mais difíceis, mais tristes, mais profundas. E os discípulos têm dificuldade de permitir que Jesus dite o ritmo da conversa, né? E essa é uma dificuldade nossa também. Às vezes Deus está querendo começar a conversar uns assuntos com a gente. Às vezes o Espírito Santo está querendo nos mostrar umas coisas, nos levar no canto e puxar uns assuntos que a gente não quer. Aí a gente se faz de desentendido, como os discípulos aqui. Então vamos ao Evangelho. Naquele tempo, versículo 43, todos estavam muito admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Portanto, o clima aqui é um clima de alegria, até mesmo de euforia, de uma expectativa. Estamos todos admirados com o que Jesus fazia. E o que é que Jesus fazia? Milagres, curas, exorcismos, pregações lotadas de gente, grandes conversões que chamavam a atenção de todo mundo. Portanto, era um clima de alegria, de euforia, de expectativa, onde tudo está dando certo para Jesus. E por consequência, tudo dando certo também para os discípulos. E seria tão bom se a gente pudesse ficar assim na vida, né? Só falando de coisa boa. Seria tão bom se a gente pudesse ficar assim na vida, só conversando sobre o que está dando certo. E aí então vem Jesus e diz assim: então Jesus disse aos discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem é Ele, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Não é a primeira vez que Jesus fala isso no Evangelho de Lucas, que Jesus fala isso aos discípulos. E Jesus pede a atenção, prestai bem atenção, olhando para mim, olha o que eu vou dizer para vocês. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, ou seja, tudo isso aqui vai mudar, o custo e o preço de tudo isso aqui vai ser alto. É Jesus querendo virar a página, mudar o disco. É Jesus dizendo: gente, eu sei que não quero estragar o clima, não quero quebrar o clima, mas nós precisamos conversar um assunto. Então, na nossa vida, muitas vezes, Deus quer mudar o assunto, quer aprofundar as coisas. E a gente às vezes teima em querer continuar criança, em querer continuar adolescente. E Deus vem para mudar o assunto, né? Seja através da vida, através daquilo que nos acontece, através daquilo que Ele permite acontecer na nossa vida. Às vezes o Senhor está querendo mudar o assunto. Por quê? Porque chega um momento da nossa vida em que a gente precisa evoluir um pouco, aprofundar um pouco, crescer um pouco. Faz parte do caminho de Jesus e faz parte do caminho dos discípulos esse assunto chato, esse assunto triste. Ah, mas eu não queria isso agora, nessa etapa da minha vida. Mas paciência, mas aconteceu, está aí, não tem que não querer. E é nessa não aceitação da vida, é nessa não aceitação do real que nos acontece, que a gente fica doente. Muitas das doenças psíquicas são filhas da revolta, da tristeza, que são filhas
da não aceitação. Eu não aceito que ele morreu, padre. Ué, mas você não tem que aceitar, não aceitar, ele morreu. Você vai fazer o quê? Você vai lá abrir o túmulo agora, pegar o corpo cheio de bigato, só tem osso. Não tem que aceitar que ele não morreu. Ah, mas eu não aceito o que ela me disse. Mas ela disse. Meus irmãos, essa nossa dificuldade de aceitar o real, de se adequar ao real. O povo, na sua sabedoria, diz assim, de aprender a dançar conforme a música. Quem é muito rígido, quebra. Às vezes a gente precisa aprender a dançar conforme a música. A vida, a sociedade, a sua casa, a sua idade, coisas que não dependem de você. Às vezes agora nós vamos dançar um tango triste, em ré menor, não tem pagode, acabou o samba, filho. E a gente não sabe dançar conforme a música, a gente fica doente. É por isso, e essa rejeição do real é coisa de criança. Olha o que diz a primeira leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. A partir do versículo 9. Nós estamos ouvindo durante a semana, sempre a primeira leitura, Provérbios, agora desde ontem Eclesiastes, é a sabedoria do povo de Deus, que se ensinava nas sinagogas, se ensinava sabedoria, nessas pequenas frasezinhas, nessas pérolas de sabedoria. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua adolescência e na tua juventude, e que o teu coração repouse no bem nos dias da tua juventude, porque a juventude é uma idade muito propícia para o coração repousar no mal, no pecado, na maluquice, né? Então, olha lá, alegra-te, jovem, no tempo da adolescência e da juventude. Quanto jovem e quanto adolescente emburrado, triste e depressivo. E aí ele vai dizendo: segue as aspirações do teu coração, segue os desejos dos teus olhos, tá, jovem, adolescente? Mas fica sabendo de uma coisa: de tudo isso Deus te pedirá contas, e a vida também. A juventude e a adolescência é a idade própria de seguir desejos. O coração do jovem, do adolescente, ele é desejoso. Os olhos do jovem, do adolescente, é um olho desejoso. É um período de vida, de ímpeto. E Deus só está dizendo: analisa bem as coisas, porque de tudo na vida vai se pedir contas, né? E aí então vai dizer ao jovem ou adolescente, ó, versículo 10, tira a tristeza do teu coração, tira a tristeza do teu coração, e afasta a malícia do teu corpo. Duas coisas que estragam a adolescência e a juventude: tristeza no coração, porque são mimizento, emburrado, né? Porque aumentam, exageram as coisas, todo mundo pode, só eu que não. Porque exageram os amores, né? Eu vou morrer por causa dele. Mas também por causa da malícia do corpo. E aqui está, meus irmãos. Aí ele diz: pois a adolescência e a juventude são vaidade, são coisas que passam. Agora vamos fazer uma pergunta para nós que não somos mais adolescentes nem jovens faz tempo. O corpo já não é mais adolescente nem jovem. A gente já tirou a tristeza do coração? Ou a gente continua emburradinho, triste, dramático, como uma menina de 14 anos que levou um pé na bunda do Enzo, que trocou a Tati pela Jéssica? Ou a gente ainda é triste porque é raivoso, briguentinho, nervosinho, igual o Bill, bora Bill, que brigou com o Tuco, com o Tchão, por causa que o Corinthians ganhou roubado, não ganhou, né? Enfim, do Palmeiras, faz tempo que não ganha do Palmeiras. Tira a tristeza do seu coração, meus irmãos. Algumas tristezas nossas são tristezas de gente infantil, de gente pequena. Algumas demoras em nós nada mais são do que um adolescente num corpo calvo, barrigudo. Algumas tristezas nada mais são do que uma adolescente dentro de um corpo que já está na menopausa. Pelo amor de Deus. E a malícia do corpo, uns véis safados, umas véias fogosas. Olha, gente, eu acho bonitinho e ao mesmo tempo eu tenho dó quando eu vejo um velho, uma velha querendo se converter. Eu acho uma gracinha, mas eu também tenho dó. É triste uma pessoa de idade que ainda tem malícia no corpo.
É triste uma pessoa que já devia ser exemplo, modelo, virtuoso e virtuosa, ainda escravo da malícia do corpo, dos prazeres da carne, que são errados desde a adolescência, mas que teimaram em ficar num corpo velho. É muito triste. Então olha o que está dizendo a palavra: tira a tristeza do teu coração. Mas de onde é que veio essa tristeza? Que veio e que ficou. Às vezes veio da vida que mudou a página e acabou com a festa, e a gente não consegue aceitar o real da vida. Aquilo que a psicologia chama de trauma, né? Ficar amarrado lá atrás. Tem gente que não nasce, tem gente que não presta para ser feliz, não é assim? Poxa, a pessoa fez lá, está todo mundo junto, e quer ver? Almoço de domingo, está todo mundo junto. A pessoa foi lá com todo carinho, às vezes preparou, assou aquela carne, fez aquele negócio. Na hora de servir, a pessoa está lá cortando, consegue virar para o olho da mãe que preparou tudo aquilo e fala assim: mãe, a gente está aqui, mas impossível não lembrar aquela surra que a senhora me deu quando eu tinha 15 anos. Diz a filha, que hoje tem 54, para uma mãe que tem 77, de uma surra que ela tomou há 36 anos atrás. Que coisa ridícula. Tem gente que parece que não quer ser feliz. O marido chega, às vezes chega, dá uma beliscadinha nos pneuzinhos dela, traz um agrado, né? Traz uma trufa, uma cueca virada, um sonho, né? de doce de leite da padaria, que ele foi lá comer uma coxinha, um croquete lá, e lembrou: minha mulher gosta de sonho, já está gordinha mesmo, né? Já leva aquele negócio para ela, chega, dá uma beliscadinha nela, coloca ali na mesa para ela, ela adora aquilo, só de ver ela salivou, mas ela tem que virar e falar assim: né? Depois de tudo que me fez sofrer nessa vida, vem agradar. Mas caramba, já faz 17 anos a última vez que ele adulterou, de lá para cá, não virou santo, mas está andando na linha. Tira a tristeza do teu coração. É adolescente que vive assim, é criança que vive assim. Mas essa tristeza vem do quê? Às vezes na nossa vida, como no Evangelho, a gente estava admirado e feliz das pessoas, das coisas, mas aí algo não foi como a gente queria, algo não foi como a gente merecia. A injustiça existe. Mas essa nossa revolta com o real, essa nossa revolta com a nossa história, essa nossa revolta com a Covid. Gente, a Covid revelou quanta infantilidade. Quanta infantilidade. Meu Deus, mas que dificuldade pôr uma máscara. Põe a máscara. Põe a máscara e aceita que para quem usa óculos é pior, é dobrado a ruindade da máscara. Mas aceita, bota aquele negócio, tem que pôr. Caramba, fica longe de mim, 2 metros por enquanto. Ninguém aqui está vacinado, a gente não sabe quem vai morrer, quem vai ficar vivo. É uma revolta com o real. Não é assim? A revolta do ter que ficar em casa. Então, só aceita. É a criança que não aceita. O adulto, pelo menos deveria ser assim. Ele aceita, por exemplo, que ele não tem dinheiro. Ele vai no mercado, ele olha e fala: mas gente do céu, está caro demais as coisas. Mas eu gosto tanto dessa marca aqui, dessa manteiga, desse leite, desse sabão em pó, desse docinho, sei lá, você tem uma marca preferida para alguma coisa, não é verdade? Mas está caro. Então o adulto ele olha e fala: não posso mais comprar desse, vou comprar desse aqui. A criança no mercado, também não sei para que leva a criança em mercado. É para passar vergonha mesmo, mas levou. Então prepara, porque criança não tem isso, tem? Não, filho, está caro, mamãe já está levando dessa bolacha, não dá para levar desse não sei o quê. Criança sabe isso? Criança não sabe isso. A criança senta, chora e faz birra. Que ela quer, e ela não aceita uma realidade. Ela quer, mas o dinheiro não dá para o que ela quer. E meus irmãos, se a gente não cuida, nós vamos nos tornando pessoas insuportáveis e doentes. Pessoas doentes, adoentadas, porque não tiram a tristeza do coração. E excesso de tristeza é falta de humildade. Por que dói tanto o que te dói tanto? Porque falta humildade. Quando dói demais em mim algo,
É porque aquilo é dolorido, é porque aquilo é forte, é porque aquilo é tudo o que é, mas é porque eu também não sou humilde como poderia ser, senão não doeria tanto. Por que dói tanto? Porque eu não sou humilde. Segundo, porque eu sou apegado. Terceiro, porque eu não tenho esperança. E meus irmãos, ainda que seja importante por um período da vida, para quem está muito triste, remédio nenhum, miligrama nenhuma no sangue da gente produz humildade, desapego e esperança. Humildade, desapego e esperança a gente adquire rezando, raciocinando, pedindo a Deus, reconhecendo que não tem, refletindo melhor as coisas, conversando com quem não está sofrendo às vezes a mesma dor e sem aquela atitude infantil e adolescente. É que você não sabe o que me aconteceu. Eu sei, eu já entendi e chega. O ser humano que não se deixa esticar não se cura nunca. Então, às vezes, para quem está com muita tristeza no coração, é necessário sim o auxílio químico do remédio, porque a tristeza altera o sangue da gente. Não é verdade? Tem gente que hoje está incapaz de começar, fisicamente, incapaz de começar um processo de conversão. Precisa sim ir num psicólogo, um psiquiatra e colocar para dentro do corpo alguma química que estabiliza os efeitos da tristeza, que descompassa a pessoa. Mas essa pessoa precisa começar a aprender a fé e a virtude. Remédio não produz fé, remédio não produz virtude, remédio não produz metanoia, conversão de mentalidade. Então olha o que está dizendo a palavra: tira a tristeza do teu coração, afasta a malícia do teu corpo, porque tudo isso aí é vaidade, nada disso é eterno, né? E aí dá um conselho no capítulo 12, versículo 1, para quem ainda é novo, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias da desgraça. É aquilo que eu estava dizendo. Eu acho muito bonitinho o velhinho querendo converter, mas ao mesmo tempo dá dó, porque é triste ter jogado a vida fora, hein? E é triste às vezes querer começar uma mudança de vida na qual às vezes a pessoa nem vai ter muita coisa para colher, porque já passou as épocas da vida, né? Olha, lembra-te do dia do teu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias da desgraça, antes que cheguem os anos dos quais você dirá assim: ah, não sinto mais prazer neles, não sinto mais prazer neles, porque de algum modo a idade, a velhice pesa a vida, né? Joelho não funciona, olho não enxerga, não é assim? Coluna não dobra, o pé não acompanha, quer dar um glória a Deus, o ombro não deixa, não consegue, a bursite, é complicado ver. E olha o que Deus está dizendo: enquanto você ainda tem mais vigor, aproveita já agora para ser de Deus, para andar com o Senhor. E aí então a gente volta lá no Evangelho. Jesus disse algo que ele já tinha dito algumas vezes antes, e está dizendo para você e para mim: prestai bem atenção, o Filho do Homem, e portanto todo aquele que anda com Jesus também, vai ser entregue nas mãos dos homens. Nossa vida vai sofrer na mão de alguém. Nós vamos ser entregue nas mãos dos homens para podermos ser entregue nas mãos de Deus. É a nossa vocação. Então, essa mulher, essa esposa que te causa alegria, prazer e contentamento, você vai ser entregue nas mãos dela, e um dia você vai provar de todos os defeitos que ela tem, de todas as maluquices que ela carrega, e você vai ser entregue nas mãos delas, e é na mão dela que você vai passar a cruz e o sofrimento. Esse homem que te dá segurança, amor, carinho, romântico, e que sempre que volta para casa, passa na padaria e lembra de você, o homem do exemplo há pouco, seu marido, o próprio. Então, um dia você vai cair na mão dele, e os pecados dele, os defeitos dele, os limites dele vão ser a sua cruz. Esses filhos, tudo na sua vida é o seu filho. Ah, meus filhos é tudo para mim. Então, um dia você vai cair na mão dos seus filhos, do pecado que eles vão cometer. Uma hora porque adolescente é assim mesmo, depois porque jovem é assim mesmo, depois porque casadinho de novo é assim mesmo, depois porque casal que acabou de ter bebê é assim mesmo. Enfim, você arrumou filho, você prepara, não é verdade? Vez em quando você vai cair na mão deles, e é assim que é. O padre
está na paróquia, e a paróquia é muito importante para ele, mas ele vai cair na mão da paróquia, a paróquia vai quase mandar ele para o médico. Nós todos vamos cair na mão dos homens, o sacrifício da nossa vida. Mas se a gente não cai na mão dos homens, veja, não é cair no pecado, não é cair na mão do traficante, não, presta atenção nas coisas. Mas se a gente não cai na mão dos homens, a gente não cai na mão de Deus. Ninguém se une a Deus sem passar pela cruz. Ninguém se une a Deus sem passar pelo serviço. Então olha o que Jesus está dizendo aqui: o filho do homem, nós vamos ser entregues na mão dos homens, do homem, da mulher, que exige a nossa paciência, o nosso amor, o nosso serviço, a nossa doação, do homem, da mulher, da família, da sociedade, da comunidade, que vai requerer de nós o nosso dom, o nosso tempo, o nosso talento num dia de frio. Se a gente não se permite cair na mão dos homens, a gente não vai cair na mão de Deus. E é porque às vezes a gente foge do cair na mão dos homens que tem gente caindo na mão do diabo, no colo do capeta. Tem muita vida afundada, tem muita história triste, tem muito sofrimento doído hoje. Por quê? Porque a pessoa fugiu da mão de Deus, que se apresentou a ele através da mão dos homens. Eu não quero perdoar, eu não quero amar, eu não quero ter paciência, eu não quero ser puro, eu não quero ser honesto, eu não dou conta de conviver com fulano. E quem foge desse cair na mão dos homens vai cair no pecado, vai cair no mal. Então Jesus deu uma mudada de página aqui. E aí os discípulos, para fugirem da tristeza, para fugirem do assunto sério, resolveram dar uma de desentendido, né? Diz lá então o evangelista São Lucas no versículo 45. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Vamos ver se não compreendia mesmo. Eu vou discordar de São Lucas. Direito meu, cada um pensa como quiser. Então tá. Os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Até aí, beleza. O sentido lhes ficavam escondido. Até aí tá bom. De modo que não podiam entender isso que Jesus falava. Até aí eu consigo concordar. Mas aí o gato se esconde, mas mostra o rabo. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre esse assunto. Desculpa, Lucas. Então eles entendiam sim. Por que tinha medo de fazer pergunta? Porque no fundo já sabia a resposta. O ser humano a gente de algum modo sabe aquilo que a gente diz que não sabe. E como é que eu sei aquilo que eu digo que eu não sei, mas no fundo eu sei? É fácil, quando eu tenho medo de fazer a pergunta. Mas qual é o medo de fazer a pergunta? Faz a pergunta. Por que tem medo de perguntar? Porque no fundo sabe a resposta. Porque no fundo entendeu. Então os discípulos não compreendiam, mas também não queriam compreender. Eles tinham medo daquilo que eles já tinham compreendido lá dentro deles. Talvez não tinham compreendido tudo, é verdade, mas já tinham compreendido o suficiente para entrar nesse processo de negação, de deixa para lá, de não vamos conversar sobre isso. Quanto pai, quanto a mãe tem medo de perguntar para um psicólogo se o filho é normal? Por que tem esse medo de perguntar? Se o que está acontecendo lá em casa é normal? Porque sabe a resposta e sabe que vai ouvir, não é normal. Quanto pai, quanto a mãe tem medo de perguntar para o professor, para a pedagoga do colégio, se está tudo normal? Por que tem medo de ir lá perguntar? Porque sabe que aquilo ali não é normal, que aquilo ali não está cabível. A gente sabe as coisas, gente. Lá dentro de nós a gente sabe. Mas é difícil a nós, eu não estou dizendo para você, estou falando nós, é difícil a nós aceitarmos a tristeza, aceitarmos o sacrifício, aceitarmos o processo. Entende isso? É difícil para nós. Mas ou a gente aceita ou a gente morre adolescente, mimado e vira um velho idiota e doente. A gente precisa aceitar. A gente precisa aceitar esse versículo. Cair na mão dos homens, cair na cruz. O sofrimento que me cabe. O sofrimento que faz parte do meu caminho. O sofrimento sem o qual eu não vou me libertar de algumas coisas. A cruz.
Então às vezes a gente tem tanto medo disso, de que Jesus nos peça algo, de que se a gente começar a andar muito com Deus, participar mais da igreja, rezar mais, no fundo parece que a gente vai ouvir uma voz dentro de nós e a gente já sabe o que ela vai pedir. Muitas pessoas têm medo de Deus. Não pense você que as pessoas que às vezes te dão trabalho ou rejeitam um pouco, né? A igreja, a fé, gente que não engata a marcha nunca no caminho da espiritualidade, não pense você que eles são 100% bobinhos, não. Muitos deles são mais inteligentes que você. Eles chegam no portão da igreja, eles já entendem tudo que você está levando 10 anos aqui para entender. Padre, a gente começa a andar com Deus, a gente vai vendo, né? Nossa, agora que eu estou percebendo, ó a tartaruga falando, agora que eu estou percebendo, nesses últimos 7 anos, desde que eu fiz meu acampamento, que eu sou muito isso, muito aquilo, né? Que tal coisa, se fosse ver, não era para ser bem assim, precisava mudar. 7 anos depois, glória a Deus, antes tarde do que nunca, né? Olha, meu irmão, cada vez mais eu me convenço que todos nós que estamos andando com Jesus, no fundo, a gente é um bando de tartaruga. E tenho me convencido que muitos que andaram com Ele uma semana, não mais do que isso, ao invés de tartaruga, são rápidos igual uns coelhos. O cara com uma semana entendeu tudo que ele ia ter que mudar, tudo que ele ia ter que abandonar e tudo que ele ia ter que iniciar e abraçar, e falou: "Você é louco, estou indo embora, não volto mais aqui, hein?" E a gente acha que às vezes a pessoa não tem fé. Meu irmão, tem vários, não todos, que nunca começaram esse caminho, ou que resistem a ele, porque entendem assim, num estalo, aquilo que a gente demora anos para entender. A pessoa é capaz, o ser humano é capaz de entender as coisas. E ele cheirou, farejou tudo que ia ter que abandonar, farejou tudo que ia ter que iniciar e falou: "Não quero". E às vezes isso na sua vida, na minha vida, está acontecendo a conta gotas, acontecendo devagarzinho. Vai ver que é por isso que nós estamos nessa, né? Prestai bem atenção ao que eu digo, que o Senhor nos dê a graça de prestar atenção no que Jesus fala, no que o Espírito Santo convida. Que o Senhor nos dê a graça de aceitar e entender as páginas que Deus quer virar, os assuntos que Deus quer tratar, para a gente um dia não ficar um velho triste, bobo e pecador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé. Momento de rezarmos nossa oração da Quaresma de São Miguel. Ergue sua mão, seu pedido. E vamos orar agora e pedir: São Miguel Arcanjo, olhai agora as nossas intenções, os nossos pedidos e as nossas súplicas. Vinde em nosso auxílio com a força da Tua santidade, da Tua unção. Hoje nós queremos proclamar sobre todas as intenções ao longo dessa Quaresma: quem como Deus? Ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, olhai também. Hoje nós queremos proclamar: ninguém como Deus, sobre toda tristeza e malícia, a tristeza do coração, a malícia do nosso corpo. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vai entregando as suas tristezas. Vamos pedindo ao Senhor que santifique o nosso coração. Tudo aquilo que em nós ainda é infantil, é apego, tudo aquilo que em nós ainda é escravidão, tudo aquilo que tem roubado nossa esperança, nossa alegria. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate da fé. Muitos de nós não estamos prestando bem atenção às palavras que Jesus fala. São Miguel Arcanjo, muitos de nós estamos fugindo do serviço, da renúncia, da entrega. Muitos de nós, São Miguel Arcanjo, estamos fugindo, verdadeiramente fugindo da cruz. Muitos de nós, São Miguel Arcanjo, estamos caindo nas mãos dos homens, em situações da vida que não são agradáveis, e estamos nos tornando pessoas amargas, azedas, desesperadas. Ajudai-nos, São Miguel, a vencer a tristeza do nosso coração. Dai-nos, Senhor, a cura da depressão, do pânico, da ansiedade, da revolta. Pelas mãos de São Rafael Arcanjo, que sejamos curados. Senhor, pela intercessão e pelas mãos de São Gabriel,
o arcanjo que anuncia a palavra, que a nossa surdez seja curada, para ouvirmos o que Jesus fala. Senhor, pela intercessão de São Miguel, que sejamos protegidos no combate diário, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, que às vezes se enche de medo, de confusão, de perturbação, de ira, de maldade, de vingança, de ansiedade. Trazei-nos, Senhor, vossas bênçãos. Nós cremos nisso e vamos proclamar isso. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força, Deus é cura. Quem como Deus? Quem como Deus? Deus é força, Deus é cura. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. E vamos rezar juntos as orações da Quaresma de São Miguel. Os que conseguem se ajoelhar, vamos nos ajoelhar. Quem não consegue, fique em pé. Você que está em casa, reze junto conosco também. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Senhor Tende piedade de nós. Jesus Cristo, Tende piedade de nós. Senhor Tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo divino, Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu
de receber as almas depois da morte. rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel, nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvi-nos. ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos, rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Amém. Acolhei, Senhor Jesus, nossa prece, nossa esperança, pela intercessão de São Miguel. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Coloquemos.